Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No julgado que eu separei para conversar com os senhores hoje, ele versa sobre a interrupção da prescrição, que retroage a data da distribuição da petição inicial, mas analisa a hipótese de o juiz ter determinado a emenda da petição inicial. Os senhores vão entender logo que eu apresentar para os senhores os contornos fáticos. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. É o agravo interno no agravo em recurso especial 2.235.620 do Paraná, aginte no ARESP 2235.620. Como de costume, a referência completa do julgado e a ementa, assim como outras considerações que se façam pertinentes, os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui na origem que norteia a intervenção jurisdicional do STJ? Um contrato celebrado entre duas empresas e se deu inadimplemento das últimas prestações. E em 2 de outubro de 2018, a credora ajuizou uma ação de protesto para interromper a prescrição. Nitidamente a intenção de interrupção da prescrição. Estava no final da prescrição, propôs-se essa ação de protesto. O juiz determinou a emenda da petição inicial para correção do valor da causa. Os senhores sabem que um dos requisitos da petição inicial é o valor da causa, lá no artigo 319, inciso 5º do CPC. E em havendo algum equívoco na petição inicial, o juiz determina que venha a emenda em até 15 dias. Foi isso que se deu, portanto, nessa hipótese. Tá? Então, 2 de outubro, a distribuição da petição inicial, 10 de dezembro veio a emenda da petição inicial e o juiz determinou, portanto, a citação do réu. Foi ajuizado posteriormente, em setembro de 2019, então, alguns meses depois, uma ação de cobrança com pedido de condenação no pagamento dessas prestações em atraso, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, além de multa contratual. Só que aí o juiz julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição, porque, segundo o entendimento do juiz, e com razão, o prazo prescricional era de 5 anos, de acordo com o que consta, o que prevê o artigo 206 do Código Civil, tá, senhores? Prescrição é regulada pelo Código Civil. Artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, era a segunda hipótese, instrumento particular. 5 anos. E, contado a data do inadimplemento, a conclusão do prazo prescricional se dava em 3/10/2018. Lembrem que a ação de protesto interruptivo de prescrição foi ajuizada no dia 2 de outubro. E o juiz disse que a prescrição se consumou no dia 3 de outubro. E o que o juiz disse mais? Em que pese ter sido ajuizada lá atrás, para fins de interrupção da prescrição, uma ação de protesto no dia 2 de outubro de 2018, a petição inicial não foi recebida de plano. Foi determinada uma emenda para fins de aperfeiçoamento da petição inicial, e esta emenda somente foi protocolada em 10 de dezembro de 2018. Portanto, se a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319, deve-se considerar a data da emenda da petição inicial para fins de retroatividade da citação. Porque é somente nesse momento que veio a petição de emenda à petição inicial que se considera a petição inicial como apta a reunir toda a condição de procedibilidade, tanto que é a partir dali que se determinou a citação do réu. E esta afirmação
de interrupção da prescrição e retroação à data de propositura da petição inicial é o que consta no artigo 240, parágrafo 1º do CPC. Veja que o 240 prevê que a citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui o devedor em mora. É essa constituição do devedor em mora que interrompe a prescrição. Aí o parágrafo 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida pelo juiz incompetente também, retroagirá a data de propositura da ação. Retroagirá a data de propositura da ação, literalmente, era o dia 2 de outubro de 2018, quando a ação foi proposta. É a distribuição da petição inicial que dá início ao processo. E a prescrição se deu no dia 3 de outubro. Então, se fosse uma interpretação literal do parágrafo 1º, não estaria prescrito. Só que aqui que o juiz diz, não, essa petição inicial não valeu. A gente deve considerar a data da emenda da petição inicial, que é quando a causa reúne condição de prosseguibilidade. Foi ali que eu determinei a citação do réu, porque tinha um vício quanto ao valor da causa. E aí, nessa brincadeirinha, a emenda da petição inicial veio em dezembro, e o juiz disse, prescreveu no dia 3 de outubro. E aí essa controvérsia chegou até o STJ. E o que o STJ nos disse? O STJ, meus amigos, concordou com a interpretação do juiz e disse que realmente o 240, parágrafo 1º do CPC deve ser interpretado nos moldes de que somente a interpretação dessa expressão propositura da ação se dá quando ela reúne condição de procedibilidade, quando ela não tem vício nenhum, quando o juiz determina a citação do réu. Então, quando o juiz determina a emenda da petição inicial, a petição inicial não é apta, portanto, a interromper a prescrição. A ideia aqui, portanto, foi saber a que data deve retroagir a interrupção da prescrição quando o juiz determina a emenda da petição inicial, porque não foram preenchidos requisitos previstos no CPC para a petição inicial, lá no artigo 319 do CPC. E o que o STJ entendeu é que a interrupção da prescrição, na forma do artigo 240, parágrafo 1º, retroagirá a data em que a petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo. E no caso concreto, ao receber a petição inicial, o magistrado ordenou a emenda da petição inicial. E somente após a vinda da emenda à petição inicial é que foi ordenada a citação. Mas quando do protocolo da emenda da petição inicial, já tinha sido transcorrido o prazo prescricional de 5 anos, razão pela qual ele reconheceu a prescrição na ação de cobrança. Então vejam que consta aqui da ementa, inclusive essa ementa tem um erro, tá? A interrupção da prescrição na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 219, não é, 240. 240 do Código de Processo Civil retroagirá a data em que a petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que no caso deu-se apenas com a emenda da petição inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional, como eu lhes disse. Ok? Então, meus amigos, era só isso que eu queria falar com os senhores nesse nosso encontro, nesse nosso vídeo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.